Programa de Integração Cinema e TV apresenta... Boleiros, um filme divertido, irreverente e emocionante como o próprio futebol. Se você gosta de futebol, vai adorar. Se não gosta, também. Se você jogar amanhã, você é o Superman. Boleiros, nos melhores cinemas. Anti-infarto em São Paulo. Nos Estados Unidos, um homem-bala é lançado em defesa da camada de ozônio. Reta de chegada do Campeonato Paulista. Hoje e amanhã saem os finalistas. Uma boa pedida para o fim de semana é saborear os tradicionais doces portugueses. Você vai aprender a fazer uma deliciosa baba de moça. Esta é a edição da tarde do Jornal da Manchete, onde você sempre sabe mais. Costuma receber cerca de 500 pessoas. Campanha em defesa do meio ambiente começa com um tiro nos Estados Unidos. Um homem-bala foi usado como símbolo da luta contra a agressão à natureza. O Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora. A dengue continua avançando em todo o país. Em menos de 4 meses, já foram confirmados 120 mil casos da doença. Em 1993, foram registrados 7 mil casos de dengue no país. Em 95, 125 mil. E no ano passado, 245 mil. Santo André, na Grande São Paulo, dá o exemplo de como combater a doença, realizando um mutirão de fim de semana. O vídeo-repórter Aldo Quiroga acompanhou o trabalho. A Prefeitura de Santo André está realizando hoje e amanhã uma ação contra a dengue. São 600 pessoas envolvidas no programa que vai visitar a maioria das casas do município daqui para frente. São áreas onde, além de residências, há muitos desmanches e também borracharias. Durante a semana foram distribuídos cerca de 15 mil panfletos explicando a campanha. Além disso, faixas foram espalhadas na cidade, como essa que está sendo colocada neste ônibus que os técnicos da prefeitura utilizam para chegar aos locais de ação. Além de visitar as residências e realizar um trabalho de educação e conscientização, os técnicos também passam colocando o larvicida em vários estabelecimentos comerciais como esse aqui, uma borracharia. Todos esses pneus aí são lugar predileto para o desenvolvimento da larva e eles já têm um destino certo. Eles vão para os parques aqui da cidade, onde farão parte de um programa de drenagem. Eles vão ser reaproveitados para realizar a drenagem dos parques e também em brinquedos. Além das borracharias, essa região também tem muitos desmanches, o que dá bastante trabalho para os técnicos. Eles precisam jogar esse veneno aí em cada cantinho, onde eles puderem encontrar algum lugar que acumule água, precisa ser jogado o produto. Esse córrego divide os municípios de São Paulo e Santo André. Daquele lado é São Paulo e aqui onde eu estou é Santo André. Essa é uma área que preocupa bastante a prefeitura aqui, porque o mosquito aqui ainda não se desenvolveu. Os números dizem que 35 casos que apareceram aqui são importados, ou seja, as pessoas foram picadas fora de Santo André e vieram e desenvolveram a doença aqui. Por isso eles estão realizando esse trabalho aqui para exterminar qualquer possibilidade do mosquito entrar no município. Essa ação, ela tem início hoje, né, e vai ter que ser contínua durante todo o ano para que no próximo verão a dengue não seja um problema. Depois dessa primeira fase, outros 122 pontos estratégicos, segundo a Prefeitura, serão visitados. Vídeo repórter Aldo Quiroga para o Jornal da Cultura, edição de sábado. O autor do famoso método Cooper, exercício indicado para manter a forma e a saúde, está em São Paulo e diz que a teoria sofreu algumas mudanças. Veja com a repórter Cláudia Tavares. Dia cinza e chuvoso, cenário típico da Terra da Garoa. Com o clima assim, muitos paulistanos ficaram com preguiça e os organizadores da caminhada pela qualidade de vida contaram com um público bem menor do que o esperado, cerca de 300 pessoas. A previsão era de 2.000 participantes, mas a estrela do evento, o médico norte-americano Kenneth Cooper, criador do teste de Cooper, não desanimou. Começou comandando um aquecimento com alongamento para preparar a caminhada.
Aos 67 anos, em excelente forma física, ele continua ativo, alertando que sedentarismo e fumo é uma combinação perigosa para a manutenção da vida. Cooper desenvolve estudos sobre os benefícios da atividade física na prevenção de doenças relacionadas ao estresse. Autoridade mundial em qualidade de vida, ele é autor de 14 livros sobre o assunto. Terminado o alongamento, os praticantes partiram para a caminhada de 35 minutos. Foi recomendado que cada um seguisse seu próprio ritmo, sem exagerar na dose. A morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães, que teve um infarto depois de uma exaustiva corrida de 11 quilômetros em jejum, sob sol forte, está muito presente para que essas recomendações sejam esquecidas. Durante toda a semana, especialistas alertaram sobre a necessidade de fazer exames prévios para definir qual o limite que o praticante deve respeitar ao fazer exercícios. Cooper andou a passos largos, só os que já são adeptos da caminhada conseguiram acompanhá-lo. No fim do percurso, o médico era puro bom humor. O lugar é lindo para caminhar, disse ele, e estou me sentindo muito bem. A caminhada mostrou que, com o tempo, mudou a concepção sobre a melhor forma de realizar exercícios. Há 30 anos, o lema de Cooper era: quanto mais exercício, melhor. Depois ele descobriu que essa fórmula não trazia benefícios ao sistema cardiovascular e ainda poderia trazer prejuízos aos músculos e aos ossos dos praticantes de exercícios. Por isso, mudou as recomendações. Cooper diz agora que corrida é para quem é jovem e quer ser atleta. Para quem está preocupado em manter a qualidade de vida, afirma o médico, o ideal é caminhar 3 km e 200 metros durante 30 minutos, 3 vezes por semana. Segundo Cooper, isso aumenta em 58% as chances de prevenir problemas cardíacos. E a atividade física regular pode aumentar a expectativa de vida em até 2 anos. O médico dá mais uma dica. Depois do exercício, é indispensável fazer um desaquecimento, diminuir gradualmente a atividade até parar. Quem participou, aprovou. É bárbaro, acho que é um estímulo para todo mundo. Muito bom, gostoso a gente poder participar, principalmente de manhã, o clima está favorecendo, foi muito bom. Foi ótimo, só que é mais fácil ela falar do que nós dois. Ela também ficou cansada? Eu acho que não, os pais estão bem mais. Estamos quase mortos. Vocês são marinheiros de primeira viagem? Primeira viagem. Mas estão querendo começar a praticar? Com certeza. Mais uma chacina na Grande São Paulo. 4 homens foram mortos a tiros hoje de madrugada em Guarulhos. E a polícia, 111 mortes na região. Ele traz 50 mil palavras a mais que o Aurélio, incluindo gírias e termos usados na informática. Você logou como root ou como user? Como user? Tenta rebootar a máquina e logar como root, que aí acho que deve dar certo. O que um falou pro outro agora, que não deu para entender nada? Na verdade, o que o Volpone que estava tentando fazer era uma transferência de arquivos entre o computador dele e o nosso computador central. Então, quando ele me perguntou, eu não estou conseguindo logar, significa eu não estou conseguindo acessar o servidor ou o nosso computador central. E o FTP é uma forma de transferir arquivos. Então, o que ele disse é, eu não estou conseguindo acessar o computador e transferir os arquivos. Eu perguntei para ele se ele tinha acessado o computador com uma senha privilegiada ou com uma senha de usuário normal. Ele falou, eu acessei com uma senha de usuário normal. Eu falei, reinicializa seu computador e tenta usar uma senha mais poderosa que você deve conseguir. Na era da informática, a língua que se fala é o computês. No começo, as palavras parecem estranhas, mas logo vão fazendo parte do vocabulário do brasileiro. E-mail, deletar. O que é e-mail? E-mail seria a mensagem que eles mandam pela internet. E deletar? Deletar, acho que é apagar. Chat, nick. O que é nick? Seria o apelido na internet, assim. Expressões que até então não existiam na língua portuguesa, agora ganham espaço no mais novo dicionário que vai ser lançado na próxima semana em todo o país. O Michaelis vem para competir com o conhecido Aurélio, até então maior dicionário. São, segundo o editor, 50 mil palavras a mais, pouco mais de 200 mil verbetes no total. O requinte da dedeira, separando as letras do alfabeto, ajuda a encontrar verbos que ganharam novo sentido, como abortar, que na informática significa desligar o computador para interromper uma operação com problemas. Sacada em gíria quer dizer boa ideia. Até o temido chupa-cabras já está no dicionário, e com o hífen. A função dos dicionaristas é registrar a língua usada no país.
Então, se hoje estamos usando motoboy e motogirl, nós temos que registrar sim. Eu não posso registrar como motorrapaz ou motomoça, porque não se usa essa palavra. A proposta do novo dicionário é atualizar não só o vocabulário, mas também a forma. E aí a informática pesa bastante. Olha só um exemplo de um novo substantivo aqui no dicionário, CD-ROM. Para quem não sabe, CD-ROM é este pequeno disco com uma capacidade enorme para armazenar dados. Esta vai ser a versão mais moderna e mais leve do novo dicionário. Isso quer dizer que as mais de 200 mil palavras que pesam aqui vão estar gravadas também aqui. Foram cerca de 10 anos de pesquisa em publicações técnicas nos principais jornais e revistas. O dicionário custou R$1 milhão. A primeira edição, já impressa com uma tiragem de 20 mil exemplares, está praticamente esgotada. Começa a contagem regressiva. Os contribuintes têm só até quinta-feira para entregar a declaração do imposto de renda. A primeira cota do IR a pagar vence também no dia 30 de abril. O pagamento pode ser dividido em 6 parcelas. No caso de restituição, a Receita Federal promete privilegiar quem entregar a declaração pela internet. A seguir, o duelo de Palmeiras e São Paulo para chegar à final do Campeonato Paulista. A seca já atinge mais de 10 milhões de pessoas no Nordeste. No Sul, o problema é inverso: as inundações causadas por fortes chuvas. Jornal da Cultura. Na Cultura apresenta um filme político e poético, Bom Povo Português. Um olhar intimista sobre a Revolução dos Cravos em Portugal. O diretor Rui Simões mostra as imagens mais repressivas dos acontecimentos, o nascimento e a morte de uma transformação social. Uma verdadeira colcha de retalhos que retrata um importante momento histórico. Um filme sem atores que conta com a atuação da própria população. Bom Povo Português, produção inédita e premiada que você assiste neste sábado, às 10h30 da noite. Cost of their health, their education, their physical, mental, moral or spiritual development, that must not be allowed. It is only the avariciousness, it is only the greediness of the society and the employer to find the cheapest source of labor. Kailash Satyarthi fala sobre seu trabalho no combate à exploração de crianças no centro do Roda Viva, nesta segunda, 10h30 da noite. Roda Viva. A comunidade internacional se mobiliza para amenizar a fome na Coreia do Norte e a falta de remédios no Iraque. São causas humanitárias que mobilizam até astros de Hollywood, como Val Kilmer. Sempre que surge uma causa nobre, como o envio de remédios para o Iraque, aparece uma estrela de cinema para dar uma mãozinha. O objetivo da agência internacional Americares é justamente chamar a atenção dos americanos e aumentar as contribuições. 36 toneladas de antibióticos, leite em pó e material cirúrgico serão enviados a Bagdá. O primeiro voo saiu ontem à noite. Representantes da Americares vão acompanhar o envio dos medicamentos para se certificar de que realmente sejam distribuídos à população iraquiana, que sofre com o embargo econômico decretado pelos Estados Unidos desde a Guerra do Golfo em 1991. O ditador Saddam Hussein está permitindo a vistoria dos palácios presidenciais por técnicos da ONU, mas o Conselho de Segurança ainda não decidiu se vai suspender as sanções. Isso só deve acontecer em outubro. Na Coreia do Norte, um dos últimos redutos comunistas do planeta, mantimentos enviados pela Cruz Vermelha Internacional são a única alternativa contra a fome. O país vive a pior crise econômica dos últimos anos.
A situação é tão grave que o governo comunista aceitou iniciar conversações com a Coreia do Sul, de regime capitalista. Só que o diálogo foi interrompido porque a proposta da Coreia do Sul é a reunificação das duas Coreias. Esse representante da Cruz Vermelha afirma que os alimentos estão ajudando a tornar a vida menos dura para os coreanos do norte. Por enquanto, só foram enviadas 200 mil toneladas de comida, um terço das necessidades do país. A fome só será controlada se a próxima safra de arroz, que está começando agora, for realmente produtiva. A guerrilha colombiana liberta uma ex-freira americana sequestrada em março. Na Europa, o ódio ainda incendeia as relações entre sérvios e croatas. Do folclore brasileiro, mas todos vivem no mundo real, onde existe fome, abandono e injustiça social. Pelo menos essa foi a realidade que ele conheceu desde criança, como interno da FEBEM e menino de rua. Sem dúvida, esse contador de histórias tem uma história de vida que dá um livro. O ex-menino de rua passou quase 10 anos na FEBEM de Belo Horizonte. Nas 132 fugas, conheceu a dura realidade das ruas. Mas foi o encontro com uma pedagoga francesa que mudou a vida dele. Roberto foi parar na França e lá se transformou em contador de histórias. Eu hoje entendo muito bem a questão social de meninos de rua, a questão de preso, e tento também ver o outro lado da sociedade que fica aí ofendida, que está presa também dentro de casa, com medo do pessoal que está na rua. Esse som, mundo sem cabeça, sobração, esses bichos eles não enxergam não. Só passa a enxergar se vê o branco do seu olho, o branco do seu dente, o branco da sua unha. Então se vier um outro do seu lado, você fica assim, ó. Uma doces portugueses. A cozinheira Alda de Almeida explica como fazer a baba de moça. Uma receita simples e muito saborosa. Portugal foi um dos primeiros países a usar o açúcar na culinária. Enquanto a maioria dos europeus só podia comprar açúcar em farmácias como remédio para distúrbios digestivos e respiratórios, as plantações de cana da Ilha da Madeira forneciam matéria-prima para a fabricação de grandes quantidades de açúcar vendido em feiras e armazéns de Portugal. Nessa época teve início uma doce tradição que mistura açúcar, ovos e segredos de família. As doceiras de Portugal criaram receitas que foram guardadas e aperfeiçoadas pelos descendentes de Domingos José de Almeida, um português que ajudou a fundar a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Cidade que é conhecida em todo o país pelos doces deliciosos que são feitos lá. A bisneta de Domingos José de Almeida começou a descobrir os segredos dos doces portugueses ainda menina, quando fazia expedições pela cozinha da avó. Que a cozinha era um segredo, né? Assim, fechada, uma cozinha muito grande, mas fechada que ninguém podia entrar, né? Para não atrapalhar, para não, né? E eu tinha acesso livre, meio escondido, né? Ficava subida na janela, pegando os restinhos dos doces que sobram, né? Deste aprendizado, Alda tira o sustento da família, fornecendo para festas doces tradicionais como Dom Rodrigo, com fios de ovos e amêndoas raladas, as fatias de Braga, com amêndoas e gemas, e a baba de moça, uma receita simples que ela vai nos ensinar agora. Primeiro, os ingredientes. Você vai precisar de 10 gemas, meio quilo de açúcar, uma colher de manteiga e um copo de leite de coco. Coloque o açúcar no fogo com um pouco de água para fazer a calda, até a mistura ficar em ponto de fio. O açúcar tem que dissolver bem, né? E a calda está fervendo, bem borbulhante, e o ponto dela não pode ser muito grosso, senão endurece. Com a calda ainda quente, acrescente uma colher de manteiga. Este é o segredo para a calda não cristalizar. Enquanto a calda esfria, Alda ensina outro segredinho. Não esqueça de peneirar as gemas para o sabor ficar menos acentuado. Tem que tirar a membrana peneirando. A membrana aqui, ó, essa da gema, né? Peneirando, ela fica na peneira, ó. E o doce não fica com gosto tão forte. É. Junte as gemas peneiradas, o leite de coco e misture com a calda fria. Leve ao fogo até engrossar.
Sirva em tigelas grandes e polvilhe com canela. A seguir, moda alternativa e um mercado aberto com muito forró. E a previsão do tempo para este fim de semana. 10 milhões de pessoas já vivem em estado crítico na região. A seca atinge 70% do Nordeste. Os estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará e Paraíba são os que mais sofrem. Em Pernambuco, 61 municípios já declararam estado de emergência. E este número pode subir para 127 nos próximos dias. Em algumas regiões, a redução das chuvas foi de 98%. A perda nas safras de milho, algodão, feijão e mandioca chega a 80%. No sul do país, a população sofre com as enchentes. No Paraná, o Rio das Pedras e o Jordão estão mais de 5 metros acima do nível normal. Na zona rural, lavouras inteiras estão debaixo d'água. 100 mil pessoas estão sem abastecimento de água potável. 10 bairros de Guarapuava estão alagados e 300 pessoas desabrigadas. Além das chuvas, os vendavais também atingem a região. Na madrugada de quinta-feira, ventos de mais de 120 km por hora derrubaram postes de energia elétrica e árvores. E a previsão do tempo para hoje é de céu parcialmente nublado na região norte. A temperatura máxima chega aos 36 graus no Pará. A nebulosidade aumenta à tarde na região centro-oeste. No sul do país, a chuva continua no Paraná, máxima de 28 graus no Rio Grande do Sul. No sudeste, a nebulosidade deve aumentar à tarde com pancadas de chuva. No Rio de Janeiro, máxima de 38 graus. Em São Paulo, nebulosidade e chuva, principalmente na capital e litoral do estado. Na capital, máxima de 24 graus. Litoral, 27. E no interior chega aos 33 graus. A seguir, começa a campanha nacional de prevenção à cegueira. Uma nova opção de lazer ganha espaço em São Paulo. São os lagos e tanques do sistema Pesque Pague, em que o pescador nunca volta de mãos vazias. Jornal da Brasil. Shows ao vivo direto do grupo 14 Bi. Direto ao coração. Se acompanhar, não vive sozinho. Fique bem acompanhado pela música verdadeira. Bem Brasil, ao vivo, neste domingo, 11 da manhã. E reabilitação visual que pretende examinar 300 mil crianças em todo o país. Uma cama de garrafas descartáveis. A moda traz roupas feitas à mão e tecidos africanos em fibra e indianos em algodão. Bijuterias em prata e pedras. Também há roupas feitas com lona de caminhão e em cânhamo, o estilo hemp, que não pode ser fabricado no país e que usa a fibra da maconha também em calçados, acessórios e cosméticos. São pessoas que querem se diferenciar da massa e procurar um jeito próprio de ser. Aí essas pessoas criativas estão se encontrando aqui para trocar uma ideia, trocar uma tendência. A arte de muitas cores, abstrata ou figurativa, também reflete um estilo especial. Esta outra tribo se preocupa mesmo com o exterior. O corpo decorado com tatuagens e piercings, pequenas peças em metal trespassadas na pele. Assim é o mercado do estilo alternativo. E uma outra turma mais chegada à carne de sol e muito forró se encontra todo fim de semana na Feira de São Cristóvão. Um mercado aberto que abriga a maior concentração de nordestinos do país. Há 53 anos, a Feira de São Cristóvão, que funciona nos finais de semana na zona norte do Rio, reúne diferentes pessoas com o mesmo objetivo, o lazer. A maioria dos frequentadores da feira é composta por nordestinos, o que acabou apelidando o local como Feira dos Paraíbas. Na noite de sábado, o forró faz sucesso. Mulheres bonitas e casais dançam embalados ao som de conjuntos tipicamente nordestinos.
Os famosos repentistas, é claro, não podem faltar. E, como sempre, homenageiam aqueles que chegam. A manchete não é ruim, eu quero dizer a tu. Diga-se a manchete que veio de Caruaru, que tá fazendo a novela da velha Mandaguá. A farra é tão boa que são consumidas 1.200 caixas de cerveja. Nos finais de semana de grande movimento, o lugar chega... Viagens longas e muita aventura. Mas a situação está mudando. Crianças, jovens e adultos, com ou sem experiência, já podem pescar em locais mais próximos da cidade. Os pesqueiros, terrenos com pelo menos 5.000 metros quadrados, com lagos naturais ou artificiais, lanchonetes e áreas de lazer, estão fazendo enorme sucesso. Só em São Paulo já são 2.000, de acordo com a Associação dos Pesqueiros do Estado. O preço do ingresso varia de R$ 5 a R$ 10 e o equipamento pode ser alugado no local. São horas de diversão. Quem não sabe, tenta aprender. Os mais experientes conservam a paciência típica de um bom pescador. Pescou alguma coisa já? Hoje não. Tá difícil. Mesmo frequentando Pesque Pague, alguns preferem a pescaria tradicional. Mas tem gente que definitivamente adotou a novidade. Eu gosto de pescar em qualquer lugar, contanto que tenha peixe. É bom por causa da segurança. Às vezes você vai aí à beira de uma represa, você pode ser assaltado, qualquer coisa aqui não. Seu Olavino pesca há muitos anos e toda vez que aparece no pesqueiro, faz muito sucesso. O senhor já conseguiu pescar muita coisa hoje, não? Eu peguei uma meia dúzia. Bastante. Pegamos sim. O senhor está há quanto tempo aqui hoje? Desde as 7 horas. Preparar a isca, lançar o anzol e esperar. Essa é a cena típica do lugar. Depois da pescaria, é hora de conferir o resultado. O seu Birajara, por exemplo, pescou 7 e tem de tudo: pacu, tilápia e bagre. Ele chegou aqui bem cedo, às 8 horas da manhã. O que você vai fazer com tudo isso de peixe? Vou fritar alguns e congelar alguns também, deixar em casa. Nos finais de semana e feriados, um pesqueiro como esse na Zona Sul de São Paulo costuma receber cerca de 500 pessoas. São 8 lagos artificiais com capacidade para 1.000 visitantes. Um dos proprietários, muito satisfeito com o lucro que cresce a cada dia, tem uma explicação muito pessoal para tanto sucesso. Hoje, você sabe que o São Paulo, o povão em geral, está estressado, né? O plano econômico que o governo muda de ano a ano, serviço e a violência que também estressa a pessoa. E a pessoa vem procurar um lazer para descontrair. É a praia do Paulistana, né? O Jornal da Cultura, edição de sábado, termina aqui. Nós voltamos segunda-feira ao meio-dia com o Jornal da Cultura 60 Minutos. Boa tarde e até lá. Bom fim de semana. Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Bank Boston. Atendimento de primeira classe. E Zurich Seguros. Há 125 anos, protegendo seu futuro. De olho nesse lance, ligado nesse drible, bem informado sobre todas as Copas do Mundo. Grandes momentos do esporte, a história, os eternos ídolos, os gols e personagens que a torcida não esquece.
Desde 1930, no Uruguai, fatos, curiosidades, a revelação do que aconteceu em campo e fora dele. A expectativa para a Copa da França. Qual time brasileiro ideal para se consagrar pentacampeão? Os grandes momentos de todas as Copas do Mundo. Todo sábado, 2 da tarde.